Olá, meus amigos, eu sou o Zagotinho, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Zagotinho Fora da Casinha. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe, porque é muito importante para a gente continuar trazendo novidades para vocês. Hoje nós vamos trazer aqui uma pessoa muito interessante, meu querido Rodrigo Meirelles, que é um especialista em marketing e um músico excepcional que vai entregar tudo aqui pra gente, né, Rodrigo? Vou tentar. Hã? Vou procurar tentar. Vai procurar tentar. Vou procurar tentar. Isso, vai contar tudo. Vou contar. Vou falar bastante hoje. Então tá bom. Nós, né? Porque eu também falo bastante. Então, agora... Fechou. Fechou. Bem, mas antes disso, quero agradecer aos nossos colaboradores, ao Ozzy Tudo, todos os tipos de mega hair e venda de cabelo da mais alta qualidade, confecções de lace e perucas. Visite a Ozzy Tudo. O link estará aqui na descrição do vídeo. Elo Lemos Clinic. Na Elo Lemos Clinic você encontra todo tipo de serviço na área da estética, desde botox até massagem modeladora. Profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Elo Lemos Clinic, a clínica mais completa de Manchester. Bem, vamos continuar aqui com o meu querido Rodrigo Meirelles, que é um especialista em marketing e um músico excepcional. Muito obrigado. Que caiu na terra da rainha. Me conta, Rodrigo, como que foi essa transição aí? Primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Essa transição foi a primeira vez que eu vim para cá, para a Inglaterra, foi em 2014. Eu havia terminado minha pós de marketing. Estava cansado desse... Peguei um ano sabático. Oh, eu preciso fazer isso. Isso é ótimo. Eu também preciso fazer de novo. Preciso pegar uns 5 anos sabáticos. E... Era um momento complicado na minha vida e eu pensei para estudar inglês primeiramente, não era nem para trabalhar. Falei, vou para Inglaterra. Tenho minha cidadania portuguesa. Falei, vou para lá. Eu tirei na época a cidadania uns 4 anos antes. Uns 3, 4 anos antes. Eu nem imaginava que iria vir para cá. Não tinha pretensão. Não. Eu tinha a pretensão, a minha família acabou tirando junto. Eu tenho partes portuguesas e parte italiana na família. Mas meus avós eram portugueses. E eu tirei mais por honra aos meus avós. Porque eu fui criado por eles. Mas acabou 2014, eu falei, vou estudar inglês, eu vou para a Inglaterra. Acabei indo para Londres, fui estudando na semana, e falei, vou começar a trabalhar. Também para levantar, porque não é fácil, Londres é barato, né? Nossa, Londres é caro. E caro demais, e então eu trabalhava, estudava. Fiquei mais um pouco, assim, eu ia ficar... uns 6 meses, acabei esticando por uns 10 meses, quase um ano. E aí voltei para São Paulo. Uhum. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. É o quê? São Paulo, capital? São Paulo, capital. E já tinha um amigo meu que já morava há anos, um amigo de faculdade já morava há anos em Londres. Ele que me ensinou a andar em Londres. E ele falava, você vai voltar para cá. Você conseguiu aprender a andar em Londres? Muito bem. É? Porque eu já morava em São Paulo, e São Paulo eu ando bem. É verdade. Mas ele já me perdi em Londres, você não tem ideia. Eu também. Mas assim, a gente falava que era desbravar Londres. Um amigo meu que conheci, que mora em Liverpool também, eu conheci ele em Londres, a gente desbravava museus, tudo. A gente andava muito de ônibus, metrô. Então a gente desbravava Londres, assim... Pegava um mapa, vamos para tal lugar, vamos para tal bairro, vamos assistir peça de teatro. Então a gente foi meio que descobrindo a cidade junto. E Londres lembra muito aquela loucura de São Paulo, né? Então eu tava em casa, né? Hoje eu prefiro mais interior, né? Do que... Né? Que é mais sossego, né? Muito mais sossego. Muito mais. E acabei voltando para São Paulo e esse amigo meu continuou, ele mudou para Liverpool. Eu conheci Liverpool em 2014. É mesmo? Eu conheci, fiquei um dia, voltei. Mas você tinha aquele sonho da maioria dos brasileiros que é conhecer Liverpool por causa dos Beatles? Eu cresci bitomaníaco, né? Você então é tinha bitomaníaco. tudo dos Beatles,
Depois nós vamos falar sobre esse assunto. Eu vi que você tocou no Cavern Toquei no Club também. Cavern, sim. Tinha tudo dos Beatles. Eu fui descobrir depois, eu perdi o meu pai. Meu pai se foi quando eu tinha 18 anos. Eu descobri que meu pai tinha, num quadro escondido em casa, alguns dólares, mas não era, na época não era uma coisa assim muito, sabe, absurda assim. Uhum. Daria pra comprar uma passagem. Ele tinha pra eu ir pra Liverpool, conhecer Liverpool. Ele tinha guardado pra você? Tinha guardado pra eu Olha viajar. só. Porque era meu sonho, assim, Uhum. conhecer Liverpool, conhecer o mundo, né? O único lugar que eu tinha ido pra fora, eu fui fazer um curso da pós-graduação no Chile, na Universidade do Chile. Ah, tá. Mas assim, pô, Liverpool. Mas você era aquele filho rebelde, não, né? Não, sempre fui tranquilo. Tranquilo. Eu não bebo, né? Assim, não é que quem bebe é rebelde, mas Uhum. eu nunca dei trabalho em escola, conversava muito. Uhum. Por isso que eu vim hoje no podcast para conversar. Rapaz, Mas eu também converso bastante. eu falo muito. E isso era o que as professoras falavam pro meu pai. Nossa, seu filho é um bom aluno, mas ele conversa muito. As minhas também falavam a mesma Meu coisa. filho vai também, é do mesmo jeito. E aí, sim, eu conheci Liverpool e eu até comentei com esse amigo meu que ele recebeu uma proposta de trabalho pra lá. Eu falei assim, ó, a cidade é bem bacana, acho que você vai gostar. E ele acabou mudando pra Liverpool e no mesmo tempo eu voltei pra São Paulo. Você ficou um ano só, então? Fiquei praticamente um ano em Londres, né? E voltei pra São Paulo, aí tem aquele negócio, né? Bate, vou voltar, mas aí. Tinha conhecido minha esposa na época, engravidei, essa me engravidou, e eu falei assim, vou procurar um trabalho aqui. Eu não arrumava trabalho, já tava aquele pico de desemprego. Mas isso em São Paulo. São Paulo. Em São Paulo. E esse amigo meu, meu amigo até hoje, a gente se falava todo dia, ele, larga tudo isso. Isso foi o quê? 2015? Isso foi 2014? 2015, mais 2015. ou menos. 2015, 2016. Ele falou, larga tudo isso, larga. Vem Volta pra pra cá. cá. Porque eu deixei conta aberta. Ele falou, vem pra cá, por quê? Eu falei, eu não sei. Eu falei, agora com criança pequena, vem. Ele falou, não, vem, larga tudo, vem pra cá. Eu falei, tá bom. E eu comecei a trabalhar numa área que não era a minha área. Eu trabalhei numa área com saúde indígena, eu trabalhava com indígenas. Lá no Brasil? Lá no Brasil. Eu já fiz de tudo na vida. E aí eu acabei voltando. Aí voltei começo de 2017. Voltei pra cá, voltei direto pra Liverpool. Porque ele já tava morando em Liverpool. Depois a família veio, depois de 3 meses, veio todos. Né? Assim, veio esposa e filho. E pra mim, pra quem morava Então você tem uma criança. Você tem uma criança, então, é pequena? pequena, Qual a idade? com 8 anos. 8 anos. Qual o nome dele? É o Gustavo. Gustavo. E aí fomos tocando a vida, arrumando emprego. Trabalhei em restaurante, em Londres também. Trabalhei em estádio, eu trabalhei em restaurante lavando prato. Fiz tudo. Você trabalhou em estádio jogando? Pô, eu gostaria, hein? Trabalhei no estádio de cricket. Trabalhava no estádio de cricket, no estádio eram 5 dias seguidos. Trabalhava, porque o jogo de cricket é 5 dias, assim, um jogo É mesmo? grande, tipo... O cricket é aquele que... que joga com... com a... Com aquele taco Aquele taco. empenado. Exatamente. E tinha ingleses que às vezes perguntavam pra mim, tem no Brasil cricket? Eu falava assim, tem o jogo do taco. Eu dava um exemplo do jogo do taco de rua, porque é praticamente aquilo. É verdade. Só que a gente joga não 5 dias, porque passa carro, né? Mas assim, foi pra ter uma experiência, foi ótima. Sim. Sim, de Londres, assim, foi ótima. Assim, foi o trabalho... Foi um trabalho bom até, né? Porque... Era um trabalho de limpeza, eu fazia limpeza no estádio, mas assim, uma coisa que era... Quem trabalhava bem na limpeza, a gente podia trabalhar não a organização, mas a organização das coisas no estádio, tipo os banheiros e limpeza dos estádios. Então aí não tinha ninguém no estádio, o estádio era vazio, então eram poucas pessoas que trabalhavam. Sim. Pouquíssimas pessoas. E aí no dia do jogo ia aquela leva de gente. Eu gostava de trabalhar no estádio. Era puxado, mas assim, eu acho que hoje o meu trabalho é mais puxado. Aqui, sabe? Mas, porque eu trabalho no shift da noite. Tá. E o shift da noite, 12 horas. É? 12 horas, 4 dias, 12 horas. 6 a 6? 6 a 6. Já tô há muito puxado. tempo nisso. 6 a 6 não tem... Rapaz, como você aguenta? Tudo bem, músico já tem um pouco de costume com isso, né? Eu aguentava mais.
pra ser sincero, assim, pra ser realista, eu aguentava mais. Agora, porque quando eu me separei, o Gustavo foi embora. Então eu tinha mais tempo, sabe, para descanso. Hoje, como eu levo o Gustavo na escola, busco ele de escola, quando eles voltaram para cá, eu durmo nos meus dias de shift na semana eu durmo pouco. Durmo 3 horas e meia. Mas eu não sei se você. Eu também, com a noite, eu não sei se você conhece uma sigla em português de Portugal que é PDI. PDI. É a puta da idade. Ah, isso é a minha, eu já tô nessa cicla. Eu também. Eu já não sabia agora, eu vou falar pra minha nurse aí quando eu for lá. Mas eu tô na idade do condor já. Condor aqui. Condor aqui, eu já tô na idade do condor. Eu também. Quando eu passo na nurse, né, que eu passo, ela fala, calm down, você precisa... Mas nurse não é de... eu passo na não enfermeira. É mais pra criança, não? Não, eu passo na enfermeira, no GP. Ah, não? Pô. É nurse? Tô louco. Não, eu passo nela porque eu tenho meu problema de hipotiroidismo há muito tempo já. Uhum. Mas eu passo de rotina pela idade, né? E assim, eu vou sempre no GP, ela fala assim, você tem que maneirar. Eu falo, eu sei. Mas as contas continuam, Fábio. Exatamente, isso que é o porém, Uhum. entendeu? Então eu tive que, nesse tempo de Liverpool, teve essa separação do meu filho, que ele acabou voltando ao Brasil, e logo depois começou o Covid. Que eu tentei 3 vezes ir pro Brasil, não conseguia ir pro Brasil. Que mudava as leis e não conseguia ir pro Brasil. Viajar. Então foi complicado, foi um buraco, eu tive que me reinventar essas... Aí quando eles voltaram também foi... Hoje ele já voltou pra cá, vive aqui, com você. Vive comigo. Entendeu? Estou separado, mas assim, vive comigo. Uhum. Mas assim, eu tive que recriar, sabe, refazer minha vida, entendeu? Mas enfim, você continua trabalhando à noite. Continua trabalhando à noite. Nos dias de folga, você tá planejando em voltar a tocar? A minha ideia sempre foi essa, voltar a tocar. Agora, quando eu toco, eu tenho que fazer esse planejamento, como aqui, entrevista, esses dias eu dei outra entrevista, tem que me planejar antes as datas para poder me encaixar, porque eu tenho a agenda do meu filho também, entendeu? Tá. Então, às vezes, aparece lugar para tocar, que nem eu já indiquei para outros músicos tocarem. Sim. Mas agora para a próxima primavera, agora março, abril, vai ter eu fiz uma mudança que vai me possibilitar voltar. E nesse tempo, na verdade, eu fui atualizando o repertório, já tô o repertório pronto. Sim. Só para tocar, sair para tocar. Mas me fala uma coisa. Fala. Vamos pegar lá do começo. Tá vendo? Falei que eu falo muito. Rodrigo Meirelles. Ele me conta a história do Rodrigo Meirelles lá do Brasil. Do Brasil? Você era uma criança e resolveu tocar violão, foi isso? Como que foi isso? Qual é a história do Rodrigo? História do Rodrigo? A música, assim, ela entrou na minha vida através da minha tia-avó, mais pela minha tia-avó. E em casa também tinha alguns álbuns de disco, mas eu perdi minha mãe muito cedo. Minha mãe, eu tinha 11 meses. Né? É mesmo? É mesmo. E aí meu pai, eu ficava na casa da minha avó, dos meus avós maternos, porque os paternos eu não conheci, já eram falecidos. E eu ficava na casa dos meus avós e eu ia pra escola, ia pra casa dos meus avós e de final de semana eu ia pra casa do meu pai. Só que meu pai ia me ver todos os dias à noite e jantava na minha avó. E essa convivência, porque assim, era a casa da minha avó, a casa da minha tia-avó do lado, a casa do meu tio do lado, que eram irmãos, e da minha outra tia-avó. E seu pai morava mais longe? Meu pai morava mais longe. Morava em outro bairro. E a minha tia-avó era solteirona e meu tio também. Meu tio me pegava, me levava para conhecer São Paulo e os museus. Olha, conheci muita coisa assim. Sempre adorei isso de histórias, essas coisas. E a minha tia-avó tinha muito disso da Jovem Guarda. E eu tinha uma maletinha de vitrola. E em casa tinha vitrola. Então tinha algumas coisas de disco em casa. Eu gostava muito de... tem algumas fotos... Tá no Brasil, mas tem umas fotos eu fazendo... Não mímica, tipo dublagem, né? Eu punha os ursinhos de pelúcia e fazia as dublagens.
imaginando que eram os Beatles. E já gostava dos desde Beatles, nessa criança. época já desde pequeno. Meu pai me deu um disco dos Beatles porque eu tinha os compactos antigos dos Beatles, e aí meu pai foi me dando os discos dos Beatles. Eu falava, essa música aí, eu ganhei um álbum dos Beatles com... Tinha todos os sucessos. Aí já a cabeça da criança já, né? Jovem Guarda, eu escutava muito Jovem Guarda também. E eu fazia bateria de lata na casa da minha avó. Uma bateria com aquelas latas antigas de arroz, feijão. Fazia a bateria da minha avó, não sei como suportava, né? Leitinho. E eu adorava, eu era muito musical. Outra coisa que eu fazia muito também, que eu fui pra essa área no começo, é a área de desenho. Eu desenhava, eu adorava desenhar. Aí eu fui fazer curso de desenho depois de mais velho. Você me falou que você também foi fotógrafo, né? Eu trabalhei com fotografia na minha área, que é a minha área de publicidade. Mas eu cheguei a fazer curso de fotografia tanto na faculdade e acabei fazendo de tabela. Eu namorava com uma menina que eu ia pegar lá na faculdade e eu fazia o curso de fotografia lá que eu assistia lá. Só por causa da menina. Só por causa da menina. E quando eu tive na faculdade curso de fotografia, sabe a parte de revelação, de ampliação? Sim, o quarto escuro. Quarto escuro, com aquele cheiro, sabe, das químicas, né? E a gente fazia na faculdade com feijão, arroz, sabe, uma coisa simples. Eu levei um negativo preto e branco, tinha batido a foto, e eu joguei na primeira banho de química, aí apareceu a Praça da Sé, aquela foto linda, o pessoal, meu Deus, o que é isso? Mas, rapaz, me conta como é. Vamos abrir um parênteses aí. Diga. Que mágica é essa? Você pega um filme. Como que é a história de revelar um filme? Na época a gente pegava que era analógico, a gente pegava a máquina analógica, a gente revelava o negativo. Eu sou desse tempo também. Também só que eu nunca vi. Escutava a música nesse rádio, valvulado. Aqui, né? Escutava Zebed aqui. Valvulado mesmo aqui. Valvulado, a gente pegava, na faculdade, a gente pegava a câmera analógica, tirava as fotos de trabalho, às vezes podia levar para casa a câmera. Às vezes eu levava. Só que tinha que comprar, olha, pra você ter uma ideia, o filme preto e branco, que não era o colorido. Só dava para revelar na faculdade o preto e branco. Tá, porque já existia, né? Já existia. E porque é outro tipo de revelação e a ampliação era diferente nas químicas também. O preto e branco, o colorido tem diferença na revelação. Olha só. Que quando eu levei esse negativo preto e branco para jogar, muita gente trouxe de casa o negativo colorido, parecia 3D. Porque o pessoal jogava, ficava as cores, tentava revelar e não conseguia. E aí a gente comprava esse filme negativo, o filme preto e branco, que era caro. Sim, se você levasse numa casa de revelação normal de filme, que revelava em preto e branco, demorava quase uma semana para você pegar. Tinha que deixar o filme lá e depois voltar. O colorido era rápido, 1 hora você pegava. E na faculdade a gente pegava a gente revelava o negativo num quarto escuro, aí você tinha um negativo pronto. Tinha gente que fazia isso, que é o jeito correto, fazia a prova dele, colocava, sabe aqueles saquinhos de que você punha os negativos que guardava? Sei. Você punha no ampliador, ligava o tempo de exposição de luz, queimava o papel, o papel filme. E aí você joga nos banhos que eu não lembro o nome dos... Tem um processo. É um processo. Você tira o filme da máquina. Você tira o filme e já revelou ele com as químicas, o negativo. Como que revela? Que você tirar da máquina, tem que fazer o quê? Você tira ele da máquina num quarto escuro, senão ele estraga. Você estraga ele, você coloca ele tem um pote apropriado com química, você revela ele dentro desse... É o quê? Uma água? Um líquido? É um líquido. Você coloca aquilo ali dentro. Você coloca ele lá dentro, revela ele. Quando você fala revelar, significa o quê? Aquela química entra nele... Ele deixa ele segura a imagem. Segura a imagem. Ok. E aí você tem ele pronto, no quarto escuro, num outro quarto escuro já maior, que tem os ampliadores. Na faculdade tinha, nessas duas faculdades, tanto a dela como a minha, era uma bancada, tinha acho uns 10. Caramba. E aí tem um timer do lado, analógico timer. Sim. Virava ele, colocava, ele dava um flash de luz. Você regulava o foco aqui nele, você colocava. Você regula o foco da luz. Você colocava ele assim na folha uma folha branca. Eu não lembro o nome da folha, eu não lembro se é folha de revelação. Ele dá o flash, queima o papel, você não vê nada. Pega o papel e começa a jogar nas águas.
Aí tem o fixador, Tá. você consegue, na química, você consegue colocar tipo mais, dá pra você puxar um tipo mais preto, mais branco, você consegue o tempo que fica na química. É mesmo? Rapaz. Aí é uma alquimia, porque você tem o tempo de luz, também Aham. conta, e tem o tempo de lá também. Então você dá uma piscada na luz, É, com aquele negativo em cima de um papel, em cima do papel, ele printa, vamos chamar assim, ele printa no papel aquela imagem, imagem, aí você leva para um líquido. e aí começam os banhos, você vai trocando os banhos. Eu não lembro o nome, mas é umas 4 bacias de água você vai colocando. E tem o fixador no último. Cara, o cara que inventou isso, ele é um gênio, né? Não, e assim, eu, por ansiedade, assim, eu não queria fazer É bonitinha esse teste, porque você vê com as fotos pequenininhas, as Aham. fotos pequenas. Eu já pegava o negativo e colocava ele direto já no ampliador, Aham. já colocava o frame do negativo. Eu não cunha no timer, eu fazia assim, ó. Só dava um toque no timer, acendia a luz e já Passava passava. no É um líquido. jeito errado, mas Aham. assim, cara que tem muita experiência faz assim. Sabe, o teste é mais pra você ver, essa foto tá boa, essa foto tá ruim. O cara, ele Pra marca evitar de gastar, o cara, papel à toa. papel à toa. Você marcava o negativo bom. Ah, esse negativo tá bom, esse negativo tal, Ok. vai 26A, 26. Sabe? Você marcava, mas você fazia isso. Você clicava, queimava o papel e ia fazendo os... É lindo isso. Sabe, é um negócio meio, sabe, saudosista. É lindo. É legal, interessante. Mas é um Interessante. trabalho do cão, né? O cheiro é horrível. Ah, é? O cheiro, eu não gostava do cheiro. Eu trabalhava, a gente tinha agência de publicidade da faculdade do lado do laboratório de anatomia também, então tinha o cheiro de formol lá. Era tinha o mais ou cheiro menos a de mesma coisa. Olha, é um cheiro forte. É um cheiro forte. É porque aquilo é o quê? É um ácido ou não? É tipo um ácido. Eu não lembro o nome dos banhos, mas Uhum. assim, eu lembro que na faculdade tinha os banhos e tinha assim, tem que ficar tanto tempo. Tem que ficar tanto tempo. E aí tinha fixação, tinha esse negócio de luz, se você quiser dar você pode tirar antes, sabe? Porque você vai vendo a imagem fazendo, Aparecendo. aparecendo. Aí você joga no É outro, uma começa o mágica, né, gray, cara? tipo, vai cinza, um fade de gray, sabe? Ah, ele vai aparecendo por cores. Ele, Ou não- não? ele vai parecendo que nem fosse com imagem, parece. Não é que eu vou dizer que o fundo aparece, mas assim, ele aparece tipo assim, mais as sombras na primeira, tipo preto. Aí no outro você vai jogando vai a parte mais cinza, Ah, tá. sabe? E aí vai indo, é bem bonito. É uma técnica muito interessante. É. Né? Muito É interessante. bem bacana. Eu tinha um amigo, isso também é a mesma idade, e na época ele falava assim pra mim: ainda vou comprar um ampliador pra deixar em casa pra eu fazer em casa. Ó. A gente nem sabia. Na época existia Cybershot digital, a faculdade estava comprando a compacta de 2 megapixels. Nossa. Na época. Nem existe mais nada de Nossa, 2 aí você megapixels. bate sabe, parece quadriculado, assim, né? Entendeu? Enfim, desculpa ter Toda. explorado esse... Não, Porque pode ir. eu sou curioso dessa parte. Mas é lindo, isso aí é muito Um lindo. negócio interessante. Aí você vivia com a sua avó, vamos pegar lá de onde nós paramos. Eu vivia com a minha avó e meu avô, eles tinham as limitações deles, meu avô era de 1911, minha avó 1922, se eu não me engano, minha avó assim. Então eu fui criado por eles uma geração, né, Aham, a base né, e portugueses ainda, você imagina, né? sim. E meu avô, eu acho que quando eu tinha uns 8 anos, a idade do meu filho, uns 7, 8 anos, eu fui morar com meu pai. Ah, tá. Aí eu ia pra escola, ia pra casa dos meus avós e à noite meu pai me pegava. Eu chorava muito que meu pai ia embora. Eles Imagina. trancavam um portão, não de maldade, mas eles trancavam porque eu tentava encontrar meu pai e ir embora. Eu gritava, pai, quero ir embora. É difícil. Porque uma criança, você entender isso, né? É difícil. Hoje eu entendo super mais ainda. Aham. Entendeu? Hoje eu falo, pô, meu pai era um herói. Assim, Imagino. minha mãe morreu com 28 anos. Minha mãe Caramba. morreu nova. Eu falo assim, imagina meu pai, sabe, ele praticamente meu pai acabou falecendo com 52 depois, né? Eu tinha 18. Mas o meu pai, ele praticamente anulou a vida dele, que ele tinha muito, ele conheceu 2 pessoas, eu lembro na época, assim, em diferente tempo, mas em diferente tempo, meu pai não era um sheik árabe, né? Mas assim, ele tinha medo que se alguém me maltratasse, ele anulou a vida dele. Você é o único filho? Eu era o único filho. Olha só. Primos eu tenho um monte, Uhum. primos. Mas assim,
eu era o único filho. E quando meu pai morreu, né, meu pai foi embora, eu acabei ficando sozinho. Porque não tinha mãe mais. Eu não tinha mãe mais, eu fiquei morando sozinho. Você continuou morando sozinho. Mas Você morava até então com o seu pai. Aí eu fui morar sozinho. Caramba. Depois eu fui morar com a minha avó, depois um tempo pra frente. Minha avó já tava debilitada, assim, tava já com Alzheimer. Pra dar uma força. Pra dar uma força, mas assim, meu pai, eu já sabia cozinhar, fazer as coisas, mas eu morava sozinho, mas é difícil. Assim, O homem não se vira muito bem sozinho, não, né? eu sou um cara bagunceiro, você já imagina, mas assim, mais emocional é um baque, assim, que nem meu filho ficou 3 anos praticamente longe, né? Uhum. É um baque, assim, dá uma... Sabe, eu falava com ele sempre pelo vídeo, mas ele era tão pequeno, sabe, assim, às vezes a criança fala assim, pô, mas que saco, fica olhando no vídeo, tela, numa né? tela. Mas é complicado, assim, eu tenho uma amiga minha que ela costuma falar assim, você é o cara mais resiliente, ela é psicóloga, resiliente que eu conheço na minha vida, que várias vezes na minha vida eu tive que renascer e, sabe... Mas superou isso tudo, né? Superei, pra mim isso é super superado. Normal. Até, às vezes eu comento isso, falo assim, meu pai, sabe, a minha mãe, o pessoal, meus pais falam, não, é super superado, entendeu? É uma história de vida, né? Só uma da saudade. A minha avó, minha mãe eu não convivi tanto, mas o meu pai era é que nem eu sou com meu filho. Meu filho... Ele virou pai e mãe, na verdade. Né? Meu pai foi pai e mãe. Meus avós também, assim, com a limitação, as limitações deles, mas assim, eles foram... Meus tios também foram muito importantes para mim. Enfim, mas sozinho você ficou da primeira geração, no caso, né? Que seria de pai e mãe. Agora, o restante você tinha, que era tios, tias... Os dois lados da família. A família é grande. Depois que também foi meu avô embora, o paterno, o único que eu tinha, né? O meu avô, isso de Natal... Dá uma distanciada, né? Porque sempre o Natal era muito grande, assim, sabe? E aí eu também namorava e, sabe, cada um vai pra outra casa. Sim. Sabe, você perde esse negócio de família, sabe? Mas eu falo com meus tios. Meu tio e minha tia, casada com esse meu tio, adotaram meu filho como as avós. Meu filho chama ele de vô e vó. Interessante. É vô e vó, não tem, tipo, tio. Já conheceu como vô e vó? Vô e vó. Tá, e você, como foi a sua entrada na música? Como que foi isso? Minha entrada na música foi, assim, eu escutava esses discos, né, assim, de Roberto Carlos, tudo. E, assim, meu sonho era tocar bateria, mas eu comecei a fazer aula de bateria. Eu levava os discos de vinil embaixo do braço, na sala de semana era aberto para treino. Eu ia tocando a música dos Beatles, eu tinha VHS de vídeo. Isso na faculdade? Isso numa escola de música. Okay. Ia tocando junto, isso eu tinha uns 12 anos, 12, 13 anos. Tocando junto, aí um dia o professor falou assim pra mim, eu ouvi falar que você traz os discos aqui pra escutar, você toca muito bem, você tem uma rítmica muito boa, porém, você não sabe ler partitura de bateria. Eu tentei fazer violão antes, num colégio, isso em 89, mas o cara era muito grosso pra dar aula. Você não vai conseguir tocar. Ele era bem animador, assim, né? Muito super bem. Animador. E o sonho do meu pai era... Tinha que aprender por revolta, né? Por revolta. Esfregar na sua cara que eu aprendo. Mais ou menos isso. E meu pai... O sonho do meu pai era tocar violão. Meu pai era canhoto também. Era mais... Entendeu? Eu tenho 2 violões em casa. E meu pai... Assim, eu tinha esse sonho da bateria e nunca ia ter uma bateria em casa. E uma vez... Poucas pessoas sabem essa história. Eu tinha um violão, Genini 1962, tranquilo Genini antigo, que ficava nos meus avós, e eu comecei a tentar tocar, sabe? Pegava as revistinhas tentando tocar. E eu fui num aniversário, era meu aniversário, família reunida, tudo, e tinha era num sítio. Tinha 2 meninas que estavam aprendendo a tocar, e eu lembro que eu tentei acompanhar elas e tinha uma pessoa na festa e falou assim: você traz o violão pra cá, você não sabe tocar nada. E o cara começou a desfazer, e aquilo me deixou tão pra baixo. E naquela semana,
Foi mais ou menos naquela semana que eu fui num workshop de um guitarrista que chamava violonista também, Marcos Maia. Ele tocava, ele tinha um disco chamado Dedos de Borracha, porque ele tinha uma técnica que parecia que eram 3, 4 pessoas tocando ao mesmo tempo. E ele fez aquele workshop e ele começou a contar a história da música no violão. Aquilo me encantou de uma forma. Eu falei, eu vou estudar guitarra com ele. Já me encantei na primeira aula, porque eu já saí de lá tocando 2 músicas na primeira aula. Mesmo? E era a técnica que eu usava para dar aula. Mais ou menos isso. E aí foi. Aí deslanchou. Aí eu ia para casa, ensaiava 3, 4, 5 horas. Ia, sabe? Eu comecei a ensaiar. Eu comecei a ficar meio famosinho na rua. E meu pai já estava aposentado. Então ia muita gente no escritório. Meu pai era contador. As pessoas iam, meu pai, eu vou te levar para você assistir meu filho tocar. E eu tinha que tocar para as pessoas. Mas parecia um papagaio realejo, né? Só vontade de tirar o papel, né? Mas assim, eu tocava. E uma vez, isso já tocando, eu já tinha entrado como músico da banda da escola, que eram os melhores alunos. Uma pessoa apareceu em casa e falou, eu quero que você me dê aula. Falei, mas eu nunca dei aula, mas eu quero que você me dê aula. De violão. De violão. E eu comecei a dar aula de violão. Eu dei muitos anos aula de violão. E eu comecei a pegar criançada de prédio, começou todo mundo a dar aula em casa. E dar aula parece que a gente tem que... Primeiro que a gente tem que aprender mais para poder ensinar. Sim. Né? Você tem que se dedicar mais para mostrar para o aluno. Eu tinha que fazer aula, né? Porque eu levava aula na escola. Depois eu comecei a dar aula nessa escola. Aí já tinha um método da escola, eu dava um método da escola e fugia um pouco, dava um pouco do meu método também. Eu tinha essa carta branca também. Né? A gente tinha, os professores tinham aula de teoria de segunda-feira, terça-feira e métodos para dar aula. Você chegou a se formar em música na Nunca me formei. Não? Nunca me formei em música. Meu primo, acho que por eu ser músico, ele se formou como regente, ele é pianista profissional. Olha. E uma vez eu fui até com ele na escola de música, ele tinha um cravo, eu toquei o cravo lá, porque eu aprendi piano. Eu falo que essa minha mão é meio que boba, mas os acordes eu sei bastante coisa. Tem que aprender a tocar sanfona, então. Porque a sanfona eu já tentei tocar, é só abrir aqui, ó, a sanfona, ó. Só ia de um lado, né? Esse meu primo, eu tinha uma sanfona, uma vez eu fui tentar tocar, falei, abri a sanfona e falei, meu Deus, onde vai a mão? Né? O problema são os baixos, né? Os baixos, é desse lado, né? Que a gente não vê, né? Na época eu também sabia uns 3, 4 acordes, mas assim, eu fui tocar com ele na escola, ele tocando um piano e tinha um cravo tocando, que coisa mais linda. E acho que meu primo foi muito nisso da música por causa que eu já tinha banda também nessa época, né? A gente fazia também shows, assim, ele ia assistir. Mas aí eu comecei a pegar gosto, meu pai chegou a assistir alguns shows nossos. Que legal. Meu pai chegou a pegar. E... Ele chegou a aprender alguma coisa, seu pai? Meu pai, tentei ensinar algumas coisas pra ele, mas meu pai falou, eu já tô velho, eu não vou aprender. Mas meu pai tinha um gosto musical muito bom. Meu pai não tinha um ouvido musical que nem eu acho que meu filho hoje tem. Que ele escuta a música, a música é a mesma nota que aquela outra música, e Caramba. O meu filho tem um... Deve ser ouvido absoluto. Às vezes eu toco alguma coisa no teclado e erro alguma nota, passo, ele fala, pai, você tocou a nota errada. Caramba. Então, assim, eu não passo... Eu comprei um violão pra ele, mas assim, eu ensino bem, eu não forço ele. Eu deixo ele sozinho querer... Deixa surgir Deixa surgir, não vou ser que nem o primeiro cara, né? Vem aqui agora! Mas... E aí surgiu, e eu fui tendo banda, tocando, dando aula, e isso foi surgindo. Aí meu pai faleceu. Quando ele faleceu, eu já trabalhava já. Trabalhava numa loja de sapato. E de tudo, né? Você não quis seguir a contabilidade? Meu pai falava, pelo amor de Deus, não seja contador. Meu pai falava pra mim. É mesmo? Meu pai falava, eu era excelente contador. Meu pai falava assim, não seja contador. Faça tudo o que você quiser. Domador de circo, o que você quiser. Não seja contador. Não seja. Meu pai trabalhou a vida inteira, é um excelente contador. Às vezes vinha meu pai já estava aposentado, vinha outros contabilistas do bairro fazer pesquisa com meu pai. Na época não tinha internet, fazer pesquisa de coisa. Meu pai tinha aquelas revistas atualizadas de... Sim. Não é de cálculos de imposto. Meu pai adorava isso. Mas assim, meu pai falou, não seja contador, você vai ficar louco. Porque, rapaz, o contador ele tem que
Tem que ter uma memória de elefante, Meu né? pai era um excelente contador. Assim, não porque é meu pai, mas assim, que Sim, as sim. pessoas falam que ele era, assim, sabe aquela pessoa que nem... Eu tenho primos que são farmacêuticos, Uhum. que você, assim, trabalha a vida inteira, tiveram farmácia... Hoje estão aposentados, tiveram farmácia de manipulação e farmácia normal. Meu primo fazia coleção de remédio. Caramba! Meu primo, você fala uma substância, ele fala, essa substância interage com a outra. É pessoas que nasceram pra isso, sabe? É um negócio assim, Sim, sim. fora assim da curva, assim. Aham. Meu pai era um contabilista assim. Caramba. E Mas ele se formou. meu pai se formou. O sonho do meu pai era jogar futebol, meu pai era pra ser profissional. Chegou a fazer teste que depois fez, mas meu pai tinha uma asma que era destruía ele, né? Olha só. Meu pai tinha. E futebol, você nunca tentou? Não, eu joguei basquete, futebol eu joguei um pouco. Fiz remo no Corinthians. Legal. Não parece, né? Com esse corpinho, mas eu já fiz tudo isso. Ah, não mas parece. Chega um ponto que a gente tem que ficar fofo, né? Tem que ficar, né? Tropica, né? Você vai ficando com idade, você tropica, você quica e levanta, né? Exato, é isso. dessa. Você tem que ter proteções. Proteções. Mas eu cheguei a fazer remo. Eu fiz uns esportes totalmente assim, remo. Na área de marketing, uma vez eu fui fazer uma entrevista. Uhum. Essa eu dancei na entrevista. O cara deu até risada. Era sobre marketing esportivo. O cara falou: o que você gosta de esporte? Eu falei assim pra ele: pô, eu gosto de basquete. Eu acompanhava muito basquete, já joguei basquete, já fiz remo, já joguei beisebol. Assim, aí o cara, comecei a falar um monte de basquete. Ele, tá. Você não falou o importante, e futebol? E futebol? Aqui é uma agência, a gente trabalha com futebol. Caramba. Também devia ter. Na época eu era muito, sabe, novo também, devia ter pesquisado. Hoje em dia eu pesquiso tudo, entendeu? Uhum. Mas também. E hoje é fácil também, Hoje é né? fácil. Na época não tinha internet. Assim, era 2000 e isso aí era ano 2000. Uhum. Tava começando a internet. Nossa, Tava ano 2000. era um negócio, sabe, Era a internet discada ainda, né? discada. Era discado. Eu tinha a banda, até quando a gente tocou. Eu até comentei contigo. A gente tava falando quem era o mais velho, né? Eu cheguei a mandar por carta, e era caro até. Eu mandava os CDs nossos, espalhava para um monte de rádio de vários lugares. E existia um site, eu entrava acesso discado, radios.com.br, acho que era isso. Você entrava e você escutava rádios do mundo. Hoje é tão fácil. Aí eu punha as rádios que eu mandava o CD e a gente tocava. A gente ficou 6 semanas numa parada numa rádio na Califórnia. Só com artista top. A sua banda, Minha banda. Só com artista, depois que eu fui descobrir. que só tocava artista top. Só tocava os artistas André Calamaro, Soda Stereo, que eram as bandas. Seriam os melhores no Brasil. Qual é o nome da sua banda? Minha banda chamava Verus. 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 Era Versus. Uhum. Quando a gente começou, a gente era moleque. Ela chamava Versáteis. Uhum. Versáteis, depois a gente se separou. Eu montei uma banda chamava Carbono 14. E eles montaram o Versus. Interessante o nome, hein? Carbono 14. Que era o nome de um bar que tinha em São Paulo nos anos 80. Você já sabia o que se referia a Eu sabia. Aí a gente montei o Carbono 14 e eles montaram o Versus. Chamava Versus. E depois de uns 3 anos, o Carbono acabou. Eu pedi pra entrar, porque o Versus era uma coisa engraçada, porque fazia muito festival, tocava em vários lugares e era a apresentação. E era banda de baile isso? Não, era banda de Show. rock. Ah, banda de rock. Mas fazia shows. Fazia shows, mas o Verus era uma banda, eu falo já, o Verus que é o nome novo, assim, o último, né? Uhum. Mas era uma banda que eu assisti e falava assim, mas esses caras são muito bons. Sabe, saía da curva de bandas que você assistia. Sim. Falei, cara, é muito bom. Aí um dia eu falei assim, pô, eu gostaria de tocar. Saiu o guitarrista deles e eu entrei na banda. E era assim mesmo, era um negócio assim, porque tinha empresário, tinha, sabe, era... E aí esse é meu amigo de infância, que cresceu comigo, a gente é amigo há 41 anos, o Leonardo. Vocês tocaram no Cavern... Que a gente tocou no Cavern Club o ano passado. Eu chamei ele pra vir tocar no Verus com a gente. E aí a gente voltou os 4 novamente tocar junto. E foi bacana, porque a gente lançou 2 discos, teve esse negócio, teve... na época o Nazi do Ira participou, gravou do nosso disco, também abriu portas pra gente... Teve até uma vez, a gente foi fazer uma coisa engraçada, a gente foi fazer um show uma vez, e tem um jornal em São Paulo, acho que acredito que exista, é um jornal, o Metro News é entregue no metrô, é como se fosse o Metro, né? Esse aqui é. Uhum.
e saiu o nosso show, divulgando o nosso show. A Banda Verus vai tocar em tal lugar, e o cara esqueceu de colocar a vírgula. Aham. E era assim, a Banda Verus que o Nazi do Ira gravou com eles. Só que o cara não botou a vírgula, como se o Nazi estivesse no show. Ah, tá. Começou a aparecer um monte de gente no show, e o cara, quando vai vir o Nazi? A gente falou, não, o Nazi Talvez não por vai vir. pretensão o cara já fez isso, não? É. E a gente falou, não, o Nazi não vem. Mas assim, foi um show muito bacana. A gente até explicou, mas foi um erro de digitação do jornal. Mas a gente ganhamos festival, a gente ganhou um festival, teve um outro festival, a gente foi pra semifinal do festival. Mas era muito legal isso. A gente fez muita coisa para a ministra da Secretaria da Cultura. Uhum. A gente. Isso você tá falando o quê? Anos 90? Isso é 80, 90? entre ano 2000 a 2005. Ah, já era Aqui já. 2000 já. E fizemos a inauguração do Cine Olido, que era um cinema antigo em São Paulo, que a Secretaria da Cultura reformou ele. A gente fez, com mais 3 bandas, a gente fez a inauguração do Cine Olido. Um palco maravilhoso para tocar. No meu estado tinha um negócio chamado Circo do DEC. Circo do Que era o Deck. Departamento Estadual de Cultura, que ele rodava com um circo. Era um circo mesmo, uma lona. Mas, rapaz, era muito bom. Eu toquei muito também no Circo do DEC. Aquilo era uma maravilha, cara. Eu amo tocar em circo. Acho que a acústica de circo é uma coisa diferente, né? Eu não sei por quê. Eu imaginaria, se você me falasse, eu ia falar assim, pô, deve ficar preso talvez o som por causa da lona. Não, mas não. Rapaz, nossa, é excepcional o som dentro de um circo. Disso. Não sei hoje em dia, mas na minha época, pelo menos, a lembrança que eu tenho é muito show de bola. Eu não sabia disso. E esse circo, ele era itinerante, claro, né? Ele fazia os workshops, levava os professores, fazia workshops nas cidades e ali faziam, acho que 1 ou 2 finais de semana, fazia shows, dali ia para outra cidade, mas era muito interessante. Os departamentos estaduais de cultura, eles faziam muita coisa, né? Você está falando que o DEC fazia, na minha época também. Eles só falavam assim, ó, você tem que fazer música, vocês trabalham com música própria, a gente ia trabalhar com música própria, e eles falavam, pelo amor de Deus, por causa dos direitos autorais, vocês não podem tocar música de ninguém. A gente fez algumas coisas para a Secretaria da Cultura. E você sabe uma coisa que sempre não é que instigou, mas uma coisa que eu sempre amei em ser músico, isso eu falo desde o começo, sempre falei desde o começo, é você conhecer outros músicos. Ah, sim. Isso, sabe esse bastidor de você conhecer outros músicos? Isso pra mim é uma coisa que me encanta muito. Eu fiz a Beatles Week agora, a última que teve, que eu chamei o Leonardo para participar comigo, que a gente não ensaiou, a gente só trocamos por telefone, vai ser isso. Ele até me passou ele é sempre muito antenado com tecnologia que tá na frente, ele até me passou um programa que você consegue treinar de qualquer distância, você pode fazer ensaios de qualquer distância. Olha só. Mas você me passa aí. É muito bacana, mas assim, não dava pra gente fazer. Eu falei assim, a gente foi acertando o repertório, que até um dos shows, né? Porque acho que foram 10 shows em 5 dias. Um dos shows, uma senhora chegou pra nós e falou: nossa, vocês devem ter ensaiado muito, né? Aí ele falou assim: a gente não ensaiou nada, a gente chegou aí pra tocar. A gente tocou muitos anos juntos, né? E ele, assim, o Leonardo, na verdade, ele foi assim, ele me ajudou muito nessa questão de... Até como, assim, de ser músico, assim, de... O Leonardo, ele foi seu parceiro desde criança, na verdade. Né? A gente estudamos desenho junto. Quando ele vier aqui passear, vamos trazer ele aqui pra gente bater um papo. Sim. Na próxima Beatles Week a gente é muito provável que a gente faça de novo. Nessa Beatles Week, vocês só tocam o quê? Só música dos Beatles ou não? Nessa Beatles Week, na verdade, o pessoal só toca a música dos Beatles, costuma ser. Eu fugi um pouco porque eu acompanhei umas 3 Beatles Weeks, e eu sou muito fã dos Beatles, mas também sou fã de bandas dos anos 60, 50, eu adoro muito, e eu gosto de velharia, eu amo, sabe isso aí. Aí eu olhei e eu falei assim, cara, por que a gente não toca as músicas das bandas que tocavam aqui nos anos 60? Ou bandas que os Beatles tocavam na época que os Beatles tocavam aqui. Porque, pra quem não sabe, o Cavern não era só os Beatles que tocavam lá, né? Sim, não era só os Beatles. E aí eu lancei pra ele essa ideia e ele falou assim, vamos fazer. Até eu comentei no Cavern, na época eu falei, vou tocar algumas músicas no release que eu mandei pro Cavern, eu falei, eu vou tocar umas músicas da Mercy Beach, dos anos 60. Ótimo.
tocamos e teve até um dia, acho que foi no nosso último show, foi uma coisa sensacional, que no último show um rapaz falou assim pra mim, ó, tem um irmão do diretor do Cavern que quer falar com você. Aí terminei o show, aí fui lá na mesa dele pra falar com ele e falou assim, você canta igualzinho os caras cantavam na época. Que massa. Assim, você canta com as acentuações iguais, assim, você canta... Como é que você faz? Eu falei assim, porque eu toco isso a minha vida inteira. Isso eu cresci tocando isso, né? Desde novo. Onde eu trabalho, já até me perguntaram pra mim, mas o seu inglês cantando é totalmente diferente, sabe, do teu inglês. Eu falei, obrigado, porque o meu inglês é ruim. Não, mas assim, mas você canta é diferente. Eu falei, mas é diferente, porque assim, eu tô acostumado, músicas que eu canto, tô com 44, música que eu canto desde 94, toco. Mais de 30 anos. Então teve um outro show que a gente fez da Beatles Week, que a gente fez no Teatro Everman, em Liverpool, no bar do teatro. Porque a gente fugiu, né, das músicas comuns. Uhum. Aí 2 staffs do teatro falaram assim, graças a Deus. Ela falou assim, graças a Deus não tá tocando Hey Jude. Começou a falar... mas a maioria dos shows... A maioria dos shows, a gente tocava, alguém falava assim, vocês fugiram do convencional. Uhum. E foi um tiro certo. Esse ano, a gente vai fazer uma coisa mais ainda... É porque eu acho que fica uma coisa meio que saturado, né? Todo mundo chega ali, o repertório é sempre o mesmo. Sim. A maioria. Não no segundo dia do show, que a gente foi tocar, o Leonardo no camarim do Cavern, do palco pequeno, falou assim, mas eles tocam as mesmas músicas, sabe? Falei, tá vendo o que eu te falei? Sim. Eu adoro todas essas músicas. Sei tocar todas, mas assim, no violão em voz, sabe, parece que, entra já um outro artista tocando, parece que você tá no repeat do CD, sabe? Você pode fazer coisa, a gente procurou fazer coisas diferentes com gaita, com a escaleta tocando, mas assim, tentamos fugir do convencional. Teve música que a gente tocou que era bem lá do... Nem B, era lá do Z. A última lá do... A última do... E você olhava, as pessoas às vezes estavam bebendo, a pessoa fazia assim, ó. Que isso? Olhava e falava assim, começava a aplaudir, essa mesmo. Porque você não vê tocando. Você não vê tocando. Então isso, eu gosto disso. A tendência é todo mundo tocar sempre as mesmas. Sempre as que foram mais sucesso, na verdade, né? Sempre. Eu concordo com isso. Sim, mas, rapaz... A gente mesclou um pouco, mas as mais famosas, assim, a gente tocou algumas famosas, mas assim, a gente deu prioridade para as bandas... Porque se tocava na época, no caso. Tocava na época bandas que não eram rivais dos Beatles, amigo dos Beatles. Sim. E tocaram muito no Cavern também. Toquei Cilla Black, toquei Gerard Pacemakers, que eram bandas de Liverpool mesmo. Quem toca? Sabe, assim, tocar Cilla Black, são poucas pessoas que tocam. Tem uma banda que toca pra mim, a melhor banda que toca no Cavern, que é o Shakers, toca de domingo à noite. Toca só música da Mersey Beat. Não adianta você pedir, eu quero que você toque Let It Be, eles vão tocar. Tá até no release deles. Não toca. Tá no release deles. Não tá dizendo não peça a música, mas assim, não toquem música acima de 65. Não sei, 65. Que é pra cortar os Beatles. Corta, assim, mas eles tocam, assim, toca a música dos Beatles, eles fazem show. Pra mim, é a melhor banda do Cavern. Domingo... Eles viajam o mundo inteiro também, não? Esses caras do Shakers, eles fizeram show na Espanha e fizeram agora... Não, qual é a banda que viaja com o pessoal do Cavern? Do Cavern? Eles têm uma equipe que viaja, assim, fazer show, né? Tem uma equipe que viaja, tem uma Beatles Week no Rio de Janeiro. Sim. E foi dessa última não teve. Mas na outra, de 2022, teve uma parte que é da diretoria do Cavern, foram lá pra tocar. Mas tem umas bandas do Cavern, assim, que tocam, residentes do Cavern, que, sabe, tem shows... Eles fazem turnê aí. Toca músicas, não é necessariamente dos Beatles. Na Beatles Week vem muito artista de fora, sabe? Vem muito do Japão. Você vê os japoneses tocando vestido de Beatles. Tem uma banda lá do Espírito Santo que sempre vem. Quase do Edu Henning. Sim, eu sei. Sabe quem conhece o Edu? Edu, ele é jornalista, na verdade, né? E é um bitomaníaco. Bitomaníaco muito. Ele é. E vem muitas bandas boas brasileiras. Esse ano que veio pouco. Que veio, acho que só vieram duas. Esse pós-pandemia aí deu uma
uma murchada mesmo É, na e por coisa. causa, as bandas vinham muitas bandas argentinas. Esse ano não vieram 2 bandas. Até o rapaz falou assim: a situação que nós estamos no país Não tem jeito. tem condições de a gente vir. É. Entendeu? Então, mas veio uma banda linda do Paraguai até. Eu não sei se o Edu veio dessa. Eu não desse lembro de ano. ter visto Eu acho ele. que não. Que eu lembraria dele. É. O Edu. Eu sei quem é o Edu. Aham. Mas veio uma banda do Paraguai que pra mim foi esse ano, foi uma coisa linda. Three for Us, eles tocaram linda, mas que é na harpa. É uma Olha só. harpa e 2 violões. Lindo. Fazendo Beatles? Fazendo Beatles. Ó. É lindo, lindo, Interessante isso. lindo. E tem uma banda que pra mim é da Beatles Week pros artistas, pros músicos também, eles falam que o festival é muito legal por causa disso. É uma irmandade muito bacana. Sim. Que chama She's Living Home. Eles são da Finlândia. Ó. Eu gosto muito de escutar a versão original das músicas. Eu não sou muito chegado em versões, depende da versão, mas eles fazem das músicas dos Beatles uma versão totalmente imaginável que você possa ouvir. E eu levei o Leonardo pra assistir. É o único show, acho que eu levei ele e falei assim, ó, você quer assistir um show? Vamos assistir o She's Living Home. Aí eu lembro que a gente foi assistir. Eu falei, o que você tá achando? É diferente, é maravilhoso. Assim, é porque os músicos são, sabe, é nível, sabe, um negócio muito, muito sem errinho, é muito, é diferente, o negócio é perfeccionista. Uhum. É muito, assim, muito. Eles tocaram na Beatles Week do Brasil. Ah, é? É há 2 anos atrás, essa do Rio. O ano passado não teve, né? O ano passado teve, em dezembro. Teve. Ah, que não teve foi o ano da pandemia que não teve. O ano da pandemia, eu lembro que a Beatles Week, que é o ano que eu praticamente fiquei em casa 5 meses. Em casa. Não teve aqui também, né? Aqui foi só live eles gravavam dentro do Cavern live. Ah, tá. Sem público. Que nem eu fazia em casa, só fazia música e live, assim. Live eu fiz algumas. Eu só fiz uma, depois não tive coragem mais não. O pessoal me chamava, vamos fazer uma live? Eu falei, eu cheguei a fazer umas 3, 4 lives na época da pandemia. Uhum. É que eu tive uma sorte que quando começou a pandemia, no dia que começou o lockdown aqui, no dia, eu quebrei o dente, fiquei com dor de dente, eu fiquei a pandemia inteira. E não tinha dentista, não tinha né? Dentista. Não atendia. Não tinha dentista, ninguém queria pôr a mão. Nossa, Deus. Eu fiquei tomando muito remédio. Caramba. E quem me ajudou, na verdade, eu falei com alguns dentistas daqui, falei em Liverpool também, a gente não pode fazer nada. Fiquei até famoso, que um dia foi um brasileiro passando um dentista em Liverpool, a inglesa falou assim, tem uma vez um brasileiro aqui que tava com dor na pandemia. Eu virei meio que famoso, meu dente. E eu tinha um rapaz que trabalhava comigo na saúde indígena. Ele tratava dos dentes dos indígenas no meio da Amazônia, em Manaus, no Brasil. Era um cara, o Silmar, que me ajudou muito, porque eu falava para ele, Silmar, não tenho remédio, toma isso, não tem como você comprar isso. Eu falei, não tem como comprar isso. Chegou até um dia, ele falou, vai na farmácia, compra, tenta aplicar no dente. Falei, cara, mas o problema é que eu não vou conseguir comprar o remédio tal. Então eu ia pegar... Ainda mais aqui, né? Não, tinha o meu vizinho da casa falou assim, arranca. Falei, como eu vou arrancar um pré-molar com 3 raízes na minha casa? Só se eu vou morrer. Vou amarrar o trem de ferro. Não, é o Tom Hanks, né? Assim, sabe, arrancando na ilha, porque era naquela situação que tava. Caramba. Eu falei, cara, como eu vou arrancar um molar com... Porque teve gente, nessa época, que arrancou, saiu na capa de jornal. Arrancaram teve um senhor que arrancou, acha fácil na internet. Com alicate. Tinha uma mulher com um dente na frente, ele foi na frente não conseguiu atendimento, arrancou. Aí a mulher que é alívio, só que ela arrancou, tudo bem. Mas você arrancou 3 raízes. Você tá louco? Não tem, sabe? E era assim, porque isso me ajudou muito. Não a dor de dente me ajudou, mas como não é difícil, né? Mas assim, foi aí que eu descobri o programa de gravação em casa e eu passava os dias gravando. Uhum. Então eu fiz muita música nessa época. Então eu gravava e já tava de noite. E a noite sempre era cruel comigo. Começava 5 horas, começava a latejar. Adoro. Era toda vez à noite, era... A dor de dente é assim, ela só passa de manhã. Era bem assim. Uhum. Não cheguei a ficar deformado, coisa assim, mas era assim, era sofrido. Eu tenho algumas fotos dessa época, eu gravando, você vê o olho até caído, assim. Tava bem cabisbaixo. Eu lembro que eu falei com o meu primo, que é médico,
Eu falei assim, quantos para... Eu lembro que porque aqui a gente compra, sabe, os remédios mais assim, você Sim. compra fácil. Porque eu tomava tanto, porque eu cheguei a tomar antibiótico no começo, né? E porque o NHS me passou o antibiótico, mas tive que buscar no aeroporto de Liverpool, porque tava Nossa. tudo em estado de sítio. Ainda o rapaz do Uber me levou lá, ele falou assim, você sabe que não tem avião, né? Eu falei assim, eu vou pegar um remédio, e consegui pegar. Mas assim, o negócio meio, assim, parecia coisa de zumbi, ataque zumbi fechado na fita, Sim, sabe? Era um negócio assim, né? E eu tomava muito remédio, o analgésico, e eu falava pro meu primo, falei, meu, mas quanto máximo eu posso tomar por dia? Eu sabia o máximo, mas por longo período tomando. Sim. Porque eu falei, eu vou tomar 8 meses, isso? E aí, velho, qual o seu remédio? Nem rima. Qual o seu remédio que você toma, sabe, rotineiro? Controlado. Paracetamol. Entendeu? Mas assim, chegou a ser nesse nível, entendeu? Mas assim, foi muito bom pra compor. Eu fiz muita música nessa época, né? Eu fiz muita música nessa época, fiz um monte de música em casa, fazia esses arranjos, que eu adorava fazer arranjo de... Foi um período propício, né? A gente só ficava em Eu casa. ficava em casa e fazia live. O pessoal falou, quer fazer live? Eu falei, vamos fazer. Vambora. Fazer live. E com dor de dente. Com dor de dente. As lives eu já tava até que um pouco melhor, né? Eu falava só assim, parecia ventrílogo, né? Só, né? Mas foi um período difícil aqui. Eu morava na frente do parque, eu morava na frente do parque do lado num cemitério, então era um negócio meio terror, assim, sabe? Mas... E do Brasil, qual a sua memória favorita? O que você Do Brasil? sente do Brasil? O que você tem Faz 5 anos. saudade de lá? Tenho saudades do Brasil. Do metrô não vai ser. Não. São Paulo não vai ser mesmo. Do trânsito, por um acaso, eu nunca andei de metrô no São Paulo. Eu andei muito. Metrô e trem, andei muito. O que eu tenho de saudades do Brasil, eu tenho saudade... Eu acho que eu vou falar o que eu falo pra gringo quando me perguntam, eu quero ir pro Brasil. Eu morei em Santa Catarina um tempo. Já te perguntaram se tem asfalto lá? Eu já tive isso em Londres. Uma vez uma francesa me perguntou pra mim se a gente, tipo, não morava em Oca. Carro de barro. Falei, não... todo mundo tem bicho barbeiro, sabe? A gente tem, não é cachorro, a gente tem mosquito barbeiro. Mosquito barbeiro é o pet que a gente tem. Não, mas assim, o que eu falo, muita gente fala, eu quero conhecer o Brasil, vou para São Paulo, vou para o Rio de Janeiro. Eu falo, São Paulo, noite de São Paulo, isso é muito bacana, que você tem vários tipos de restaurantes diferentes, sabe? Isso, a cultura é muito legal disso. Mas sabe o que eu lembro que me dá umas saudades assim? Aquela mesa de café da manhã de Minas, sabe? Tipo de Minas, sabe? Nossa. Sabe? Vamos deixar... Deu água na boca aí. Tipo, aquele bolo, pão de queijo, sabe? Aquele bem caseiro, fogo a lenha, sabe? Isso dá saudade, sabe? Disso... Então, aí eu costumo mostrar isso, principalmente pra gringo. Aqui eu falo gringo que eu trabalho com polonês, com várias... Mas quando eu falo assim, você quer ir pro Brasil? Conheça São Paulo, Rio de Janeiro, mas... Aí eu falo muito de Santa Catarina, porque eu morei em Santa Catarina, eu adoro Santa Catarina, Florianópolis. Mas tenho amigos lá até hoje, morei pouco tempo, mas amo lá, amo Santa Catarina. Mas eu falo, vai para Minas Gerais, tome um café, vai numa pousada. Tome um café, isso me dá saudades. Mas de comida em si, sabe assim, preciso comprar, fazer uma comida específica, eu não tenho, eu já tô acostumado aqui. Eu não tenho... Uma feijoada. Preciso tomar um Guaraná, senão eu vou ter um treco. Eu não tenho, sabe? Eu não tenho essa... Sabe, não me mata... Porque eu sei que tem gente que tem que... Sabe, às vezes viaja... Vem de Liverpool aqui pra Manchester. Eu sei que tem lojas de brasileiros em Liverpool, mas vem pra comprar produto específico aqui. Que não tem lá. Eu já... O Guaraná Antártica, né? Então, o Guaraná Antártica, que eu adoro refrigerante, mas assim, o Guaraná ia morrer de fome comigo, porque assim, eu não pra mim não é um fator decisório, entendeu? Mas assim, eu tenho mais saudades disso, eu acho. Amigos que fizeram faculdade comigo, assim, eu tenho mais saudades. Aqui, assim, eu tenho amigos também, mas aqui o pessoal entende, que nem o Leonardo veio tocar comigo, me conhece há 40 anos, 41 anos, então ele sabe a minha trajetória de vida, sabe as coisas que eu passei, então ele tem mais empatia pelas coisas, sabe? Pô, eu sei que teve um dia que a gente foi tomar um café entre os shows, a gente tinha 2 shows no mesmo dia, ele começou a falar pra mim,
Não, a gente tava, aqueles papos, né? Estamos ficando velho, tal. Ele começou a conversar, ele falou assim, hoje eu vejo a sua vida, as coisas que você passou na sua vida, você perdeu os pais, as coisas que você fez faculdade, você foi fazendo as coisas, as dificuldades, eu não passei por isso na vida, eu não sei como se eu fosse você passando por todas essas Como dificuldades, superaria como isso? superaria isso. Eu quase comecei a chorar no café. Eu quase comecei, parecia uma terapia, eu quase comecei a chorar no café, que ele falava, as coisas eu falava assim, parecia que eu ia explodir. Uhum. Não por saudade de pessoas que foram, mas assim, eu falo, pô, a trajetória que eu tive que fazer. Meu filho Você foi mesmo embora. nunca tinha se dado conta disso. Não, mas aquele dia ele falando, porque ele sabe a história, sabe, da Aham. minha vida. Não é que todo mundo precisa saber, ter uma biografia minha. Mas às vezes é difícil, porque você tá nessa loucura do dia a dia aqui de trabalho, Uhum. as pessoas não entendem, não tem a empatia. É. Não vive, O lado humano não se tem, vê. não veste o seu sapato. Ah, mas eu acho que eu faria isso. Nem eu faria isso, mas é difícil. É. Você não tá, sabe? Rapaz, só quem passa que sabe. Sim, Né? entendeu? Isso que é o complicado. Às vezes eu falo, eu tento estar no lugar do outro. Aham. Mas isso daí, eu acho que as pessoas de lá, porque também conhecem a minha vida, Sua história. tem uma empatia melhor. Uhum. Isso eu tenho saudades também. Te dá saudade disso. Sim, eu prometo que eu não vou chorar aqui, mas eu tenho. Não chora não, Prometo, porque... prometo, hein? Tá, tudo bem, mas se rolar uma lágrima... Tá bom, eu viro aqui, ó. Eu Tá. eu ponho na Tupi. Vamos colocar a Rádio Tupi. Rádio Tupi. Existe ainda, né? Existe. Vou escutar o Zebete. Meu avô escutava o Zebete de manhã. É mesmo, minha mãe também. Escutei muito o Zebete de manhã. Joga água nele. Eu acho que ele não... Ele tá vivo ainda, né? O Zebete faleceu acho que uns 2 anos Faleceu? atrás. Eu não sabia. Ele faleceu uns 2 anos atrás. Você sabe que eu dormi. Quando eu vim pra cá, eu tava sozinho. E na época também do Gustavo tava no Brasil. Eu escuto de tudo, né? Aham. Eu escuto no carro, por incrível que pareça, eu escuto às vezes música clássica no carro e escuto crooners, música dos anos 40, 30, eu às vezes escuto isso. Eu colocava, você encontra hoje na internet programas do Zebete inteiro. Ah, é? E eu encontro os programas, eu gosto de escutar o tipo de programa do Zebete de 1976. Então fica aquele barulhinho, sabe, do som de AM, sabe, de Sim, rádio. E fala, chiado. ô, tio Zebete, aí começa... aí Ele abriu o programa com os passarinhos cantando, não é isso? Aí tinha uma frase que falava no programa que ele falava assim: o homem que acorda cedo é um homem forte. Eu falava assim, tio Zebete, eu trabalhei 12 horas night shift, né? Eu ficava pensando nisso. Mas dá um sono, porque assim, fica aquele lá, você tá nesse frio, sabe? Uhum. E como é que tio Zebete, fica aquele som do AM? Uhum. Nossa, isso pra dormir. E te remete a um passado saudoso, né? Me remete à casa da minha avó. Meu avô escutava de manhã, né? Isso devia ser acho que começava o programa do Zebete umas 5h30 da manhã. 5h30 da manhã, o meu avô acordava cedo. Meu avô sempre ganhava, né? Porque meu pai falava assim: seu José, hoje eu acordei às 6 horas da manhã. Meu avô falava: acordei às 5h30. Aí meu pai falava: acordei às 5h30, acordei às 5, ganhava, né? Ô, eu tenho mais doença que você. Era uma competição. Mas isso me remete. Isso me remete. Esse saudosismo. Eu sou um cara bem saudosista, assim. Eu gosto de coisa antiga, assim, Eu passei agora aqui em Manchester, naquela loja que só tem coisa antiga ali na Piccadilly, revista, coisa assim. Ainda falei pro cara, eu preciso de uns 2 dias pra olhar a loja, porque assim, eu adoro... Tem que ver tudo. Que nem eu adoro sebo, disco de vinil. Eu dei de Natal pro meu filho, eu dei uma vitrola pro meu filho e um disco. Uhum. Né? E assim, eu gosto de... Eu, às vezes, o que me remete ao passado são olfato, o cheiro. Isso também. Isso tem, às vezes lugar que não tem nada a ver, né? Aí, nossa, eu lembro da casa que eu morava quando eu era criança. Então, é o cheiro do ar, alguma coisa assim, não sei. Eu lembro, uma coisa que me faz voltar no tempo, mas eu volto na hora no tempo. É aquele alfazema que tinha, o cheiro do alfazema me lembra da penteadeira da minha avó. Eu volto em 1984 assistindo Flávio Cavalcante. É mesmo? Vai assim, entendeu? Eu volto... Né? A minha avó teve derrame, minha avó já tinha mais trabalho. Minha avó teve derrame acho que em 87, 88. Ela tinha dificuldade já de cozinhar. E eu aprendi a cozinhar com a minha avó. Então, depois eu fui fazer curso de panificação. Eu cheguei a fazer curso. Eu ia perguntar pra você, como você é um bom português, se você não tinha padeiro na... Minha avó fazia pão. Eu não gosto de bacalhau. Ah, não? Não. Eu amo bacalhau. Não cancele minha cidadania, hein? Não. Que português falsificado é esse? Mas, assim,
Mas namorei com 2 portuguesas. Ganhou, tá no empate. Tá não no gosta de bacalhau, mas gosta de portuguesa. de portuguesa. E eu também, através disso, conheci muito da cultura portuguesa. Não morei lá, mas eu conheço artistas portugueses que sensacionais. Eu adoro. Outra coisa também é conhecer artistas, sabe? Coisas que nem lá na América Latina. Tanto artista fala assim, não chega no Brasil. Depois eu fui descobrir que o mercado brasileiro tem medo de artistas latinos cheguem lá para você acaba cortando alguns artistas brasileiros. Isso no ano 2000 era muito comum. Sim. Por isso foi tirada da MTV latina que tinha no Brasil. E eu, voltando na panificação, a minha avó fazia um bolinho de banana para mim, que só a minha avó tinha essa receita de bolinho de banana. Levou com ela? Levou com ela, meu pai sabia fazer para mim. Também levou com ele. E há anos eu tento fazer esse bolinho, nunca consigo. Há 2 semanas eu consegui fazer o bolinho. Faz a receita e bota na internet. Assim, eu tive que fazer meio que alquimia, assim, o bolinho, assim, sabe? Tive que fazer o bolinho de banana, eu tive que pegar uma receita portuguesa de bolinho de pão e mesclar com a maçã. E as receitas que eu achava era assim, não tem a quantidade, era assim, coloque açúcar. Coloque açúcar. Coloque leite. Eu fui mais ou menos O cara escrevia, ele sabia o que tava fazendo. Uma chavena de açúcar, né? Que chavena é xícara, né? Em Portugal, uma chavena de açúcar. E eu fui colocando... o tamanho dessa chavena, né? Chavena, né? A chavena de turro, né? Aquelas de sopa, né? Que se tomava. Mas assim, e eu consegui chegar próximo. É que a nossa banana aqui é diferente. É diferente. Eu devia deixar... chega aqui, né? A que chega aqui. Eu devia ter deixado a banana passar, sabe? Deixar ela mais passada. Porque aqui é uma banana que fica toda pintadinha, né? Eu tinha que deixar ela bem... Né? É porque aqui, se eu não me engano, aqui a gente encontra... Tem uma que vem da Costa Rica, se eu não me engano, e uma do Equador. A maioria de lá são de lá. Né? A da Costa Rica, se eu não me engano, que é aquela que você sente, parece que você tá comendo isopor, que parece que não tem gosto. Do Equador é mais... Mas não chega a nossa, tipo, a prata, a nossa maçã, a banana, né? Eu nunca vi, talvez tenha, mas eu nunca vi banana prata, por exemplo, aqui. Banana nanica e banana da terra. Tem uma banana que eles encontram em loja de produtos africanos, de países africanos, você encontra aquela banana selvagem, que é uma banana que ela é escura. Ela é totalmente quase preta, a banana. Você acha que a banana está estragada. Que fazia vinagre. É uma banana da até... Você comprar, dar um cacho pra alguém que tá... Vai pegar e vai jogar no lixo. Acho que tá estragado. É uma penca, não? É uma penca. É uma penca, tadinha. Né? Essa eu entendi, hein? Essa eu entendi. Que penca, né? Que penca, né? Tá. Você conseguiu fazer a receita da sua avó? Fiz a receita da minha avó. Eu tava esses dias... Porque pra cozinhar também, assim... Você gosta de cozinhar? Ou não? Eu gosto de cozinhar. Quando cozinhava pra minha avó, eu cozinhava por causa dela. Eu vou fazer nhoque, fazia a massa do nhoque, abria a massa do nhoque. Mas assim, sozinho pra fazer, Pizza no micro-ondas. Vai ser o mais rápido. Mas eu faço muitas vezes, eu vou abrir uma massa de pão, ou vou fazer um doce, ou vou fazer alguma coisa pelo Gustavo. O Gustavo me ajuda, eu falo assim, filho, vamos fazer com o papai. Aí eu abro com ele, eu faço... Dá um incentivo também. Ele adora. Eu vou ajudar também. Ele tinha antigamente nojo de quebrar ovos, ele quebra os ovos. O Leonardo veio em casa, o Leonardo acho que também por causa minha, eu fazia curso de panificação, ele começou a se admirar. Só que o Leonardo já virou num nível muito, sabe, profissional. Porque ele tem o forno de pizza na casa dele, tem batedeira profissional e ele publica as fotos, ele faz pizza, pães, esfirra... Que é um negócio absurdo, assim. Ele sabe? Trabalha com isso na Espanha? Não, ele trabalha com design. Mas assim, design. o hobby dele é cozinhar. E ele fez em casa, na época da Beatles Week, ele fez, eu não lembro quantos, mas milhares de pães de queijo em casa. Nossa, a gente comeu pão de queijo e não aguentava mais comer. Esfirra, ele também fez deliciosa. Esfirra, ele faz, sabe, a receita, vou fazer. Não dá trabalho nenhum, pra mim já daria. Sabe? Eu falei, não, vou abrir massa. Mas ele adora fazer pão italiano, pão não sei o que, ele estuda as receitas, ele foi na melhor pizzaria na Itália pegar a receita com o cara, debater receita, ele adora fazer massa madre, essas coisas, eu já não... Prefiro ir num... tem pizza, fermentação natural, eu compro lá e como. Levo pra casa e pronto. Eu prefiro, eu não tenho essa paciência, mas assim, pelo meu filho,
entendeu? Eu faço pra fazer com ele. Sim. E você se formou em graphic design? Eu me formei em Não. Eu me formei em publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda. Eu me formei em publicidade e propaganda. Já fazia. Você fez graphic design, ou não? Porque eu já trabalhava, eu já fazia muita coisa. Mexia com Corel, mexia. Porque eu aprendi com o Léo, na verdade. A gente mexia Corel 2 na época. É. Isso aí é. Isso é antigo, né? O Zebetio. Zebetio. A gente mexia com Corel lá atrás, era preto e branco ainda. Eram 2 frames, mostrava. Isso era um negócio. Eram para instalar 17 disquetes. 14 ou 17 disquetes. Para instalar. Trabalhava com Corel, Photoshop. Aí eu comecei a mexer com Premiere. Primeiro Photoshop que eu mexi, acho que era o 2. Era, por aí. Ele vinha um livro que era da grossura de uma Bíblia. Sim, isso mesmo. Rapaz, que loucura para aprender a mexer naquilo. Era isso mesmo, isso mesmo. Eu acho que eu comecei, era o 3, quando eu comecei. Eu que sou mais velho que você. Mexia no edit do DOS, né? Que era preto e branco. Não, o DOS ainda não cheguei. Eu cheguei a mexer um pouco. Eu vi, mas não mexi. Mexi naquele disquete. Era demais para mim. Eu mexi pouquíssimo também. Eu cheguei a fazer curso de... Você fazia curso de Windows, DOS, era aquele básico, né? Para você fazer um currículo. Né? E gráfico de Excel, né? Nossa, tem gente que nem sabe o que é isso, cara. Sabe... Você escreveu um texto num computador antigamente, você tinha que fazer lâmpada. Fazer universidade. Você ia na lâmpada, né? Era um ábaco, tipo um ábaco de lâmpada. Verdade. Mas é isso mesmo. Em casa sempre teve máquina de escrever. Porque meu pai era contador sempre. Meu pai digitava na máquina de escrever, que era um negócio... De louco, né? Era o Steve Wonder tocando, sabe? Meu pai... Era assim. Era lindo. E aí eu já mexia com isso. Engraçado, que eu fiz a faculdade de publicidade, você estuda até o 3º ano junto com o pessoal de jornalismo e rádio e TV. Tá. E estudei muita coisa de jornalismo junto. Eu acabei fazendo assessoria de imprensa na época. Olha só. Cheguei a fazer curso separado de assessoria de imprensa. E o cara que me deu aula de assessoria de imprensa foi o assessor de imprensa do Maluf e do Pita. Imagina que legal. E... Muito bom. E na faculdade você não aprendia isso, de trabalhar com o computador. Você tinha mais a parte teórica. A gente tinha fotografia, isso pro final do curso. Mas eu já tinha isso. Já fuçava e meus amigos fuçavam e a gente acabamos montando na faculdade uma agência júnior dentro da faculdade, que era uma coisa nova. Só 2 faculdades tinham agência júnior. A gente propôs para a faculdade, a gente queria abrir uma agência. Só que eu ficava pouco tempo na agência porque eu tinha meu trabalho. E aí então eu saía da agência e ia trabalhar. E dava aula também. Sim. Mas na agência eu ganhava uma bolsa, uma porcentagem. Você dava aula de? Dava aula de violão. Violão. Eu dava aula de violão, guitarra e baixo. Okay. Dava aula dos 3. E tinha a banda. Então, muitas vezes eu tinha ensaio de madrugada. Caramba. Quantas madrugadas eu passei em estúdio ensaiando? Porque a gente tinha um estúdio que ensaiava e tinha o que gravava, né? E também quando tinha show também, né? Também tinha os shows também. Mas tinha que se desdobrar em 10. Tinha que se desdobrar em 10. Isso eu não tenho, que nem eu, se fosse hoje, eu não teria, sabe, esse tempo. Hoje, o que é mais complicado pra mim é que o meu filho, a minha agenda é ele, entendeu? Você tem que adequar a sua agenda à vida dele. Eu preciso dar milhões de agradecimentos aqui pra uma amiga minha, Maju, que hoje foi buscar meu filho na escola, sabe? Foi um anjo na minha... Eu tenho alguns anjos aqui em Liverpool, que são pessoas maravilhosas. Que bom. E foi pra eu poder, sabe? Sim. Estar aqui presente aqui. Obrigado. Mas agora é Maria Júlia. Obrigado, Maria Júlia. Demais. Para eu estar aqui. Por ter concedido eu estar aqui, senão eu não ia conseguir. Não é? Porque assim, eu tenho que fazer uma agenda, mas vai mudar, porque agora em abril eu já tenho planejado. Seu filho já estuda também, não? Já estuda, já. Ele já tá, mas aqui pra adaptação dele, agora ele mudou de escola. Ele foi do primário pro júnior. Tá. Agora tá melhor, a outra foi mais complicada. Imagina, não falava nada de inglês. Nada. Ele saiu daqui, ele já tava aprendendo a falar inglês. Aí ele voltou pro Brasil, a minha prima que é fono,
Teve que ensinar ele a voltar, porque ele falava assim, Falava português, metade em inglês. em metade inglês, a minha prima, ele tava aprendendo a falar. Ele teve esse atraso de fala por causa disso também. Sim. Ele tinha tipo amarelo, vermelho, azul e verde. Ele falava assim, amarelo, red, blue e verde. Ele falava assim. Uhum. E ele foi, e ele quando voltou, o meu tio falava pra mim, falava assim, que ele tava... Isso é uma coisa que meu filho, assim, não é porque meu filho é um menino que lembra muito meu pai com um coração enorme, sabe, doce. Ele falava assim, pai, eu tenho muito medo, eu não sei como vai ser a escola. Eu lembro do dia que eu levei ele pra escola sozinho, falei, meu, como vai ser? E ele foi indo. Pegou um Esses trauma, dias, porque assim, foi, sabe, eu não sei falar isso, eu não sei falar isso. E ele começou, agora esses dias ele saiu, porque eu pego ele na escola, ele conversando com os amiguinhos, não, porque não sei o que lá. Eu falo assim, meu Deus, filho, você tá falando melhor com o pai, hein? E ele assim, ele vai indo embora, ele vai deslanchando. Eu falei, filho, você tá gostando da escola? Eu amo a minha escola, sabe, eu adoro a escola. Uma criança é... E na outra escolinha já foi a adaptação, ele acordava, ele sempre amou a escola. E eu acordo ele cedo, né? Muitas vezes eu já voltei do trabalho e eu ainda tô acordado, né? Não dormiu ainda. Eu não dormi ainda. Então eu chego pra ele e falo assim, acordo ele, falava assim, filho, vamos pra escola? Eu não quero ir pra escola, Ele tinha esse... Eu falei, tá acontecendo alguma coisa na escola. Então era isso. Hoje em dia, voltou esse amor por ele pela escola. Que legal. Então a Já minha... tem quanto tempo que ele voltou? Ele voltou em fevereiro de 2022. Ah, um ano e pouco só. Um ano e pouco. Um ano e pouco. Já, Eu tive já que vai refazer. adaptar. Eu tive que remontar minha vida novamente. Aham. Entendeu? Mas assim, Mas eu... tá feliz? Você deve ter ficado muito feliz, né? Eu fui... Esse período sem ele foi... Porque aqui o Dia dos Pais é um dia praticamente depois do meu aniversário. Eu passava, às vezes... Passei alguns aniversários sozinho aqui e passava o Dia dos Pais. Natal também, sabe? Eu não sou tão pego a data, mas assim, sabe, dava... Sabe? A influência dos outros, né? Você vê os outros A influência dos comemorando. outros, assim, eu também tive... Assim, eu tive amigos também que eu acreditei muito, principalmente há uns 2 anos atrás, que a gente tá com você, porque, sabe? Depois eu fui descobrir que era totalmente, sabe? Era como plástico, sabe? Um negócio assim. Então eu me afastei de uma turma também, Sim. sabe? Não... Eu já te falei, eu não bebo. Eu não bebo, não fumo, não é nem nada disso, mas assim, sabe, não batia o santo, sabe? Isso me fez até mal, porque assim, eu acabei ficando, eu sempre fui um cara mais ansioso, mas assim, eu fiquei meio que depressivo, assim, me deu uma depressão, assim. Mas hoje eu tô muito, o Gustavo me renasceu, né? Uma reerguida. Me reerguida, o Gustavo me deu uma reerguida. É minha... Seu porto seguro. Meu porto seguro, eu tenho um colarzinho, né? Hoje eu vim com um colar igual o seu, né? Que Muito até te mostrei, obrigado, né? muito Em homenagem ao Zagotinho, eu vim com um igual. É igual, rapaz. Olha só. Obrigado, obrigado. Eu quase vim com um chapéu maior, porque eu adoro chapéu. Eu ia vir com um chapéu maior, mas assim, eu falei assim... Tem alguns pendurados aí, você já viu. Aí eu ia vir com um chapéu, aí eu falei assim, o Zagotinho falou... Tá... Não é problema, podia ter vindo. Meu cabelo em um mês cresce bastante, não chega desse tamanho, mas assim... Mas O meu cresce também, já tem 3 meses que eu não corto. Não, o meu cabelo em 1 mês e meio. 1 mês é que nem capim. Sabe alpiste na terra? É igualzinho, ele cresce do mesmo jeito, ele cresce assim, né? É um buchinho, sabe aqueles buchinhos? E o meu cabelo, eu mudei de barbeiro, agora foi numa inglesa. Eu falei, ó, em 1 mês e meio eu vou voltar aqui. Ontem eu passei no shopping, eu fiz assim com o cabelo. Eu falei, meu Deus, e meu filho é igual, meu pai era igual. O cabelo, assim, ele nasce, ele começa a perder o corte. Vira um Jackson 5, tipo russo, que jogava no Corinthians. Procurem aí, você vai ver o cabelo do russo. E meu pai, e na época do Covid, eu fiquei 5 meses sem cortar cabelo. Você imagina que lindo. Globetrotters. Não, chegou uma hora que não tinha... Globetrotters. Eu não conseguia... Porque perdeu a lateral, não tinha corte. Eu falei assim, meu Deus, mas tá muito horrível. E as pessoas, eu publicava as fotos, às vezes vídeo tocando, o pessoal... Que cabelo lindo, deixe assim. As pessoas, eu tenho vários, eu falo assim, meu, mas o que o pessoal tá achando lindo? Tá lindo, nunca vi o seu cabelo tão lindo. É a quarentena, né? Talvez, tá na hora de deixar crescer, dar uma mudada. Que nem eu não bebo, mas eu conheço muito restaurante e café aqui em Liverpool, né? Às vezes eu levo amigos, quando vem gente do Brasil, eu costumo levar pra fazer passeio dos Beatles, amigos mais, né? Assim, aqui. E tinha um café que eu bati a foto,
assim, no vidro do café. E passava tipo uns 2 dias, começava a quarentena aqui. Aí uma vez o pessoal falou, não publica foto quando você for nesse café. Por favor. Por favor. Não publica foto, que eu bati a foto no espelho, o pessoal... Porque acho que eu publiquei na primeira, eu falei assim, pô, depois, 3 dias depois começou a quarentena. Aí na segunda foi igual. O pessoal falou, pelo amor de Deus, não vai no café. Não vai mais Você no café. vai ter quarentena de novo. Não, vai ter o Covid de novo, sabe? É como se surgisse no café o Covid. Partindo do Rodrigo Meirelles. Rodrigo Meirelles, no café. Mas o café é limpo, hein? Sim, imagino. É, café limpo, imagina. Né? Qual o melhor elogio que você recebeu de alguém? De alguém? Meu Deus. Um elogio, acho que eu vou falar um modo geral. Um elogio que eu já recebi um elogio que foi... Eu acho bonito como o pessoal fala assim, o seu filho tem o coração que nem o seu, um coração grande, você é uma pessoa... Amigo também, aí o pessoal usa assim, você é uma amizade, você é uma pessoa única que eu escuto. Mas assim, eu acho que eu sou uma pessoa que eu não sou ligado por marca, coisa assim, eu sou do simples. Uhum. Eu acho que o elogio pra mim, que acho que mais marcou é você ser esse verdadeiro, sabe? Eu nunca fiz questões, eu já trabalhei na minha área, na área de marketing, eu trabalhei em multinacional, já trabalhei em empresa pequena, mas assim, eu sempre tratei todo mundo igual. Porque eu já escutei pessoal falar assim, mas o presidente da empresa você tem que tratar diferente do que uma... Tá, não... Sabe, você vai discutir alguma coisa, mas assim, eu sempre tratei todo mundo igual. Uhum. Isso tocando também, independente do músico... Eu cheguei agora me veio um negócio na cabeça muito antigo, mas eu ia trabalhar de moto, uma vez eu tinha uma moto que não era nova, mas assim, era uma moto boa, porque eu pegava estrada. Uma vez um cara do chão de fábrica falou pra mim, eu vou juntar e ainda vou comprar uma moto que nem tua. Então, eu fiz o cara sentar na moto, sabe? Sentou na moto, brincou com a moto, assim, deu uma... Falei, a moto funciona assim, tal. Você vai chegar lá, sabe? Você dá esse incentivo. Sim, sim. Pô, a coisa que mais me deixa feliz é ver amigos aqui conquistar as coisas, sabe? Eu tenho meu amigo de Londres, que ele traz da área de TI, seria uma pessoa maravilhosa para trazer aqui, um cara que manja muito me de dá um TI. contato aí, não. O Leandro Alemão, ele manja muito. Ele é o Pelé disso. Eu vi ele de Londres lavando prato e chegar até onde chegou. Uhum. Isso, e ele contava para mim as coisas, olha, ele conseguiu um emprego novo. Isso deixava eu como se fosse eu, sabe, Tem prazer de ver um progresso de um amigo. Eu tenho um prazer de ver um progresso. Tem um outro amigo também que voltou pro Brasil agora para trabalhar com TI. Uhum. Também ver a subida dele. Rapaz, eu também sou assim. Isso daí. Feliz mesmo, porque entendeu? eu acho que todo mundo tá cavando, né? Sem e dúvida. quando alguém chega lá no ponto... Sem dúvida, é assim, hoje a gente vive num mundo muito complicado de ego, né? Assim, tem muito assim, eu quero ser, aqui eu sinto, a gente já tá há tanto tempo aqui, você tá muito mais tempo que eu, vou segurar essa informação, vou ser o bandeirante, vou ser o primeiro. É difícil, sabe, assim, é triste, porque assim, você fala assim, eu dou aquele exemplo, né? Em Joinville tem uma rua que é só... Em São Paulo tem uma rua que é só de eletrônicos, que é a Santa Ifigênia. Em Joinville tem uma rua que é só de ótica. Mas por que o cara da ótica do lado não fecha, ou o cara da loja de eletrônico não fecha, que a gente chama de cluster em marketing? Por que não fecha? Porque o cara às vezes não tem um produto, o cara fala, vai na loja do 343, o cara tem um produto. É um ajudando o outro. Isso aí é muito bacana. Um conselho que você daria para alguém que está chegando agora aqui na Inglaterra? Alguém que está novo, pena pousou. Um conselho que eu dou, eu acho que o que mais é difícil é a saudade. Eu não tenho... meus pais falecidos, eu não tenho tenho amigos, tenho a minha filhada no Brasil, família, mas eu acho que quando bate essa saudade, eu acho que o conselho que eu dou é resiliência. É a pessoa, se tem um sonho de mudar, estar em outro país, que a pessoa foque nisso, se apegue a alguma coisa, numa qualidade de vida melhor ou um estudo. Eu acho que se você focar, eu sei que é muito difícil, às vezes é muito apegado aos pais, mas eu acho que essa resiliência, essa força interior, eu acho que é o primordial. Eu sei que tem dias que são
são bem complicados, né? Ainda principalmente você pega um inverno aqui, a saudade, a lembrança, mas se você estiver focado, assim, focado em um estudo, uma mudança de vida, uma qualidade de vida melhor para o seu filho, para os seus filhos, eu acho que o futuro é um grande investimento. Mas num todo, você se considera uma pessoa realizada e feliz hoje em dia? Sim, assim, eu escuto muita gente, só vou ficar 5 anos aqui e vou voltar. Eu fiz isso na primeira vez, né? Eu vim para estudar, acabei trabalhando, falei, mas eu vou voltar para o Brasil. E muita gente falava para mim, você vai voltar para cá. Eu falei, vocês são loucos, você vai voltar para cá. Hoje em dia, assim, eu sei que tem países, que nem Portugal, Espanha tem sol, mas eu me vejo morando aqui, sabe? Eu não digo para sempre em Liverpool, mas tem outras cidades do meu coração aqui no Reino Unido, mas eu passei o resto da minha vida aqui. Eu, sabe, não sinto, sabe, eu me sinto em casa aqui. Eu até a última vez que eu fui para Portugal, que é um lugar que eu amo, né? Minha família é portuguesa, eu sou português. Eu voltei e falei, como é bom estar em casa de novo. Olha só. Entendeu? Se fosse para mudar alguma coisa na sua vida, o que você mudaria? Mudaria na minha vida? Mudaria algumas coisas na minha vida. Ter mais flexibilidade de tempo. Uma coisa que eu estou fazendo hoje é viver mais do meu sonho, sabe? De tocar. De música, né? De música. Mas acho que eu mudaria isso. Assim, eu gosto do... Persistir mais na área musical. Sim. E a sua área de marketing? De marketing também. E na verdade, até comentei com você, eu preciso fazer eu estou muito tempo fora do mercado, né? Eu preciso fazer um update grande você é uma área que, não só marketing, em outras áreas. Meu pai era contador, meu pai recebia na época não tinha internet, revistas de leis novas, de coisas tributária, lia para se atualizar, e eu estou muito tempo fora. A parte de comunicação visual também, mas eu consigo, sabe, fazer alguma coisa sobre arte, né? Esses dias eu estava conversando sobre arte gráfica, um rapaz que trabalhou há pouco tempo, ele falou, você sabe bastante coisa, mas precisa fazer mudou muita coisa. Sim, mudou muita coisa. Muita coisa. Eu vejo muitas vagas, eu procuro pegar a parte de experiência que eles pedem. Sim. Tem muita coisa. Antigamente se pedia um profissional como um canivete. Eu falava com um canivete suíço, tinha que fazer um pouco de tudo. Hoje em dia é mais. Computação tá aí na área. Sim, mudou muita coisa. Bom, meu querido, eu queria te agradecer do fundo do meu coração. Muito obrigado por ter vindo aqui. Prazer é todo meu, Zagotinho. Obrigado, obrigado mesmo. E as portas estão abertas. Muito obrigado. Quando quiser vir, tá? Mostrar seus trabalhos, estamos aqui para isso. Muito obrigado, uma honra estar aqui. A honra é minha. Obrigado. Meus queridos, esse foi mais um podcast Zagotinho Fora da Casinha. Recebi aqui meu querido Rodrigo Meirelles, especialista em marketing e músico. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para quando tiver vídeo novo você ser notificado. E até o próximo Zagotinho Fora da Casinha. Beijo no coração. Tchau, tchau.